Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Bora para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós iremos falar de cone. Lembrar que na nossa última aula nós começamos o estudo dos corpos redondos, tá? E logo depois a gente falou de cilindro, falamos de áreas e volumes e depois na aula de hoje a gente vai falar de cone, tá bom? Eu não estou conseguindo entrar aqui na aula, não. Sendo algum problema. Então, vamos aqui. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Qualquer dúvida, podem procurar, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Preparei uma aulinha aqui. Vou mostrar a tela inteira. Gente, qualquer coisa, liga o microfone. Eu não estou conseguindo enxergar vocês pelo celular, não. Tá todo mundo vendo aí, tá? Sim, professor. Cone. Bem, gente, o que vem a ser um cone? Um cone é interessante, primeiro que você já conhece o formato cônico, né? É o formato de, por exemplo, uma casquinha de sorvete. Ele tem o formato de um próprio cone de sinalização. Então, gente, o cone, ele tem parecido, tá? Parecido uh, com a pirâmide. E o que é que define a diferença do cone para a pirâmide? Volto a dizer, a base, tá bom? A base de uma pirâmide é um polígono, PP, pirâmide, polígono. A do cone, vou ter exatamente quem? Um círculo, tá bom? Então, é necessário que a gente entenda isso daí, tá bom? E os corpos redondos, como foi dito na nossa última aula, eles são formados a partir de rotações. Pronto, agora sim, eu estou vendo aqui, tá? Então, galera, olha só aqui. Nós temos aqui o formato de um cone, tá? A gente vai definir ele diferente, tá bom? Então, o que seria um cone? De acordo com a definição parecida com a da pirâmide, tá? O cone, tá? Ele seria a união de todos os pontos de um círculo contido em alfa, tá? Deixa eu desenhar, fazer aqui um esboço aqui, ó. Seria exatamente a união de todos os pontos de um círculo contido em alfa com o ponto P. Então, se eu começar a juntar tudo isso daqui, todos esses pontos aqui, a figura formada é de exatamente quem? Um cone. Tudo bem? Só que a gente vai enxergar o cone, tá bom, gente? Como sendo uma rotação. Então, imagina só aqui, ó, um eixo de rotação e aqui eu tenho um triângulo, tá certo? Ó? E aqui eu tenho um triângulo. Retângulo, né? Em que ele vai rotacionar em relação a um dos catetos. E eu começo a girar essa figura, tá bom? Então, a figura formada será exatamente a de um cone. Opa, mas tá feio, tá? Olha só aí, ó. E aqui, ó. Tudo bem? Então, tá aqui, ó, o eixo de rotação, tá bom? Então, gente, o cone é exatamente essa figura que vocês estão enxergando. Tudo bem? E quais são os elementos de um cone? Tá bom? Eu peguei aqui, ó, já fui bem direto, tá bom? Peguei a imagem bem bonitinha, tá bom? E nós vamos ter aqui a planificação de um cone. Alguém aqui já foi comprar aquele chapeuzinho de aniversário e teve que montar? A planificação de um cone é um setor circular, é a parte de um círculo, é como se fosse uma fatia de pizza. Então, por favor, nunca digam que a planificação de um cone é um triângulo. A planificação, imagina só que eu meto a faca aqui nele aqui, ó, e corto aqui. Então, eu enxergo um triângulo, mas a planificação dele, ó, pega uma tesoura aqui, ó, e corto aqui, ó. Pega a tesoura e corto aqui, ó. Então, aí eu abro ele, tá? A figura formada é de um setor circular, como se fosse fatias de pizza. Tudo bem? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é o R, que representa quem? O raio da base, tá? Todo mundo sabe o que é o R. O raio é o segmento de reta
que liga o centro do círculo da circunferência a qualquer ponto dela, sabendo que a base de um cone é circular. Lembra daquelas 3 letrinhas mágicas, gente? Vocês estão lembrados? PPP. O que é PPP? Prisma e pirâmide possuem bases o quê? Polinomiais ou poligonais. Desculpa. PPP, prisma e pirâmide possuem bases poligonais. E aqui nós vamos ter CCC. O cilindro e o cone possuem bases o quê? Circulares. Tá bom? Nós vamos ter o R, que é o raio da base. Nós vamos ter o quê? H, que representa quem? A altura do cone, tá? E o G, que vai representar quem? Que vai representar a minha geratriz. O que é a geratriz, professor? É exatamente aqui, ó, como se fosse a parede dele, ó. Exatamente essa linha aqui, ó, que delimita a região interna da região que externa. Tudo bem? Então, galera, uma coisa que vocês estão enxergando, tá bom? Observa que o H, o G e o R, eu corto aqui, ó, eu vejo aqui uma secção transversal desse cone. Observa que eu vou formar aqui, ó, um triângulo, ó. Tchan, tchan e tchan. Vai. É, ficou lindo. Então, observa que esse triângulo é um triângulo retângulo. Aqui é o raio da base. Aqui é a altura. E aqui representa quem? A geratriz. Representa a geratriz, G. Então, se aqui é um triângulo retângulo, nós podemos aplicar nele o quê? O teorema de Pitágoras. Na verdade, que diz aqui o teorema de Pitágoras para o cone? G ao quadrado é igual a quem? H ao quadrado mais quem? Mais R ao quadrado. Isso aqui é chamado, minha filha, vai lá para fora, papai tá dando aula, tchau. Tá? Então, ó, essa expressão aqui é chamada de quê? Relação fundamental de quem? Relação fundamental do cone, tá? O que é que representa G? A geratriz. O que é que representa o H? A altura. E R, representado por quem? A medida do raio. Gente, por favor, não esqueçam, tá? Ó. Como é que ficou? Foi longe um do outro. Vamos botar aqui para ficar. Tá? Muito cuidado se na questão ele der toda essa medida aqui, que aqui também é o raio, e essa medida aqui todinha é o diâmetro. Não esqueçam, tá? O diâmetro é o dobro da medida do raio, ou, consequentemente, o raio é a metade da medida do diâmetro, tá bom? Alguma dúvida, gente? Não, né? Estudar geometria espacial chega um ponto que ela vai ficando sendo assim meio que notória. Então, é importante que vocês entendam desde qual, Naira? Essa parte aqui, do que eu falei de diâmetro e raio. Foi? Aqui, ó. O que é o diâmetro? Olha só aqui, ó. Deixa eu fazer nesse aqui, botar um preto aqui, ó. O que é um raio? É o segmento de reta. O que é o raio, ó? É o segmentozinho de reta que liga ao centro da circunferência ou do círculo a qualquer ponto dele, né? Então, se daqui para cá é o raio. E daqui para cá também é o quê? É o raio. É ou não é? E isso aqui tudo representa o quê? Isso aqui tudo representa o diâmetro. Então, quem é o diâmetro? É 2 vezes a medida de quem? Do raio. Tá bom? Grande Gerson, boa tarde. Então, diâmetro 2 vezes a medida do raio. Em consequência disso, o raio vai ser quem? A metade, o raio vai ser a metade da medida de quem? Do diâmetro, tá bom? Então, não esqueçam isso daí, tranquilo? Vou ajeitar aqui, símbolo de equivalência, tá bom? Deixa eu botar aqui vai ficar bem bonitinho para vocês, tá bom? Galera, áreas e volumes, tá bom? Áreas e volumes. O primeiro deles que nós iremos estudar vai ser exatamente o quê?
Vou botar aqui, 1, I, 1, I. Área da base. Representado por A, eu vou fazer o B aqui, tá? AB. O B que eu não sei fazer, pequenininho, AB. Tá bom? Gente, quem é a área da base de um cone, hein? Ora, professor, a base é um círculo. A base é um círculo. Logo, eu vou ter o quê? Que a área da base vai ser quem? Pi vezes quem? R ao quadrado. Πr ao quadrado. Não sei nem eu dizer, né? Que o R representa o quê? A medida do raio. Tá bom? Isso aqui é uma coisa bem simples. Tudo bem? A área da base. 2. Essa aqui eu quero chamar a atenção de vocês. 2. Área lateral. Gente, quem é a área lateral representado por AL, 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 que é um L, viu? Tá pequenininho, mas não tem nada não. Área lateral. Gente, o que é a área lateral de um cone? A área lateral de um cone é exatamente o quê? É exatamente um setor circular. Deixa eu ver bem aqui uma coisa. Vai ficar bonitinho assim, ó. Tam, tam, tam. Tá aqui. Olha só como vai ficar chocante, tá? Aqui é o centro da circunferência. Então, isso aqui seria a área o quê? Lateral. Tudo bem? O que é que representa aqui? Representa exatamente a geratriz. É ou não é? É ou não é? Então, esse lado aqui, tá bom? Ele representa exatamente o comprimento da circunferência, que é quem? 2π, vixe, 2πr. Não sei. Tá tranquilo, tá? Tá ok? Gente, tudo ok, né? Então, gente, como é então que eu vou fazer para encontrar a área lateral do, do cone? Eu queria que vocês enxergassem o quê? Que a área lateral de um cone, isso aqui representa exatamente a área lateral, tá? A área lateral sem a base, tudo bem? Aí o que foi que eu fiz? Eu vou relacionar todo ele, tudo bem? Em relação a uma circunferência completa, porque é como se eu tivesse pego ela aqui, ó, e tivesse feito isso, apesar de não estar, ó, tá, ó, apesar de estar totalmente fora, mas a ideia seria exatamente você juntar aqui, tá bom? Então você tem essa peça. Eu vou até apagar que tá feio demais, tá bom? Então olha só. Então eu peguei, ó, aqui a geratriz, ele formou um comprimento 2πr, tá bom? Então nós vamos ter o quê? Que quando eu tenho o comprimento exatamente 2πg, 2πg, tá? Vocês estão entendendo por que eu fiz 2πg? Vou fazer primeiro 2πr, porque 2πr vai ter uma área lateral. 2πr, eu vou formar exatamente a minha área, o quê? Lateral, ó. 2πg, tá bom? Ó, 2πr, ó, esse comprimento daqui para cá representa exatamente o comprimento da base do cone. Ele vai formar essa área lateral. Mas se o raio dela todinha é g, então 2πg, eu vou ter quem? πg ao quadrado. Tudo bem? E se eu fizer produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu vou ter que a área lateral vai ser quem? 2 vezes π vezes r vezes π vezes g ao quadrado sobre quem? 2 vezes π vezes... Opa, feio. 2 vezes π
vezes 2πg, tá bom? Esse 2 cancela com esse 2, o π cancela com π, o g ao quadrado cancela com g, ficando somente quem? G. Logo, a área lateral do cone vai ser π vezes R vezes quem? Vezes G, tá bom? Deu para entender, gente, como foi que eu fiz isso aqui? Hoje é horrível, tá? Então, ó, deixa eu só botar aqui mais detalhado. Tá? Galera, qual foi a relação que eu peguei, ó? Atenção, vou voltar, às vezes isso aqui não fica muito entendido não, tá? Isso aqui é exatamente a área lateral do cone, eu recorto ele, se eu estivesse na sala eu estava mostrando, eu recorto ele, aqui, ó, então eu abro, planifico e fica exatamente isso aqui é a geratriz aqui é o comprimento da circunferência, ó, o comprimento da circunferência em função desse Rzinho aqui, ó. Lembra que eu coloquei? Comprimento de uma circunferência é quem? Π vezes R ao quadrado. A área de quem é? É do círculo, então é π vezes R o quê? Ao quadrado. Então, esse aqui é comprimento da circunferência. E aqui é quem? A área do círculo. Não confundam círculo com circunferência, tá bom? Tá? Do círculo. Tá feio, mas tá dando para entender. Então, gente, essa área aqui, ó, eu peguei ela, ó, e coloquei aqui, completei a circunferência por o círculo por completo. Meu objetivo é achar essa área lateral. Então, se você observar, aqui é o centro, agora a geratriz se transformou no raio. Então, aqui nós vamos ter o comprimento relacionado com quem? Com a minha área. Tá? Relacionado com a minha área. Então, 2πr, esse comprimento bem aqui, ó, tá certo? Ele vai estar exatamente para a área lateral, ó, para a L, esse setor circular que é a área lateral. Como o raio aqui é G, o raio aqui dela é G, então quem é o comprimento dela todinha? 2πg. Quem é a área dela completa? πg ao quadrado. Eu simplesmente firmei pelos extremos. Quem é a área lateral? Será 2 vezes π vezes r vezes π vezes g ao quadrado dividido por 2πg. 2 cancela com 2, π cancela com π, g ao quadrado cancela com g, fica só g. E o que foi que me sobrou? Π, R, G. Então, para que eu calcule a área lateral de um cone, basta fazer o produto de π vezes a medida do raio, vezes a medida de quem? Da geratriz. Ok? E 3. Vou botar aqui. 1, 2, 3. Área total. Área total. Completado por AT. Bom, AT. AT. Tá bom? Gente, quem é a área total de um cone? Deixa eu tentar desenhar agora, que eu não tenho esse desenho, não. É aqui, ó. Tchan, tchan. E aqui. Isso aqui representa quem? Isso aqui representa a área, o quê? Lateral. E aqui eu vou ter ainda quem? Uma quem? Uma base, né? Aqui, ó. Se eu fechar aqui e juntar, eu formo exatamente o cone por completo. Então, quem é a área total representada por AT? É a área da base, mais quem? Mais a área lateral. Então, a área total vai ser, quem é a área da base? Π vezes R ao quadrado. Mais, quem é a área lateral? Π vezes R vezes G. Logo, a área total vai ser, dá para colocar o πr em evidência, fica quem? R mais G. Então, tá aí, ó, a expressão que define a área total de quem?
do cone, tá bom? A gente não precisa estar colocando, não, né? O que é o R, raio, não, né? Vocês já estão sabendo, né? R é raio e G é a geratriz, beleza? Então, e por último aqui, a gente vai calcular quem? IV, tá certo? É o meu volume, representado por V, tá? Quem é que é o volume, tá? Gente, o volume de um cone, ele é exatamente igual ao volume de quem? Da pirâmide, pela, tá certo? Pela própria definição de volume, tá ok? Então, é aquela ideia que eu até coloquei para vocês. A pirâmide e o cone tem ponta, então o volume vai ser quem? Um terço da área da base vezes quem? Vezes a altura. Logo, o volume vai ser quem? Um terço. Quem é a área da base? Pi vezes r ao quadrado vezes quem? Vezes h. Então tá aí, gente, a fórmula que calcula exatamente o volume de quem? O volume do cone, tá? Não esqueçam daquelas relações de capacidade. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 mililitro, tá bom? Então, essas aí são as fundamentais, tá bom? E aqui, ó, como eu gosto muito de vocês, eu coloquei algumas questões, tá? Olha só. Gente, algum problema até aqui? Tá ok, ó? Colocamos aqui o cone, apagar, senão não vai sair aqui, tá? Tá aqui o cone, uma figura de rotação, tá? Vou escrever agora de azul para destacar, tá bom? Bora ver se a gente entendeu mesmo. Olha só, ele diz o seguinte: um cone possui o diâmetro da base medindo 24 centímetros, geratriz 20 centímetros e altura igual a 16 centímetros. Determine sua área total e o seu volume, tá? Então, bora para cá. Deixa eu desenhar aqui um cone, tá bom? Vou desenhar aqui, ó. Pã, pã. Aí, ó. Tchan. Aí, ó. Ele disse o quê? Olha o que ele disse, ó, gente, ó. Ele disse que o diâmetro, tá, ó. O diâmetro é igual a quanto? 24 centímetros. Olha aí, ó, diâmetro, tá? 24 centímetros. A geratriz, quanto? 20 centímetros. E a altura, faz de conta que tá bem retinho, viu? A altura igual a quanto? 16 centímetros. A pergunta é ele que é a área total e o volume. Gente, mas eu preciso do raio. Ah, professor, ora, se o diâmetro é igual a 24 centímetros, consequentemente o raio vai ser quanto? 12 o quê? Centímetros. Muito fácil, né? Então, quem é a área total, tá? Vamos lá. Quem é a fórmula da área total, tá? πr, aí R mais G, né? Pi vezes R vezes quem? R mais quem? Mais G. Vamos deixar em função de π, tá, gente? Então, π vezes o raio, que é quanto? 12. Aí 12 mais. Quanto é a geratriz? 20. Então, a área total vai ser 12π vezes 20 mais 12, 32. Quem é a área total? 32 vezes 10 dá 320, né? 2 vezes 32, 64. Então, 4, 8, 384, né? 384 pi. Vê se eu não errei, acho que não, né? 384 pi. Qual é a unidade aqui, hein, gente? Qual é a unidade aqui? Centímetro, professor? Centímetros, área. Área total, centímetros quadrados. Tá bom? Então, a área aqui está sendo de 384 pi centímetros quadrados, tá bom? Ele quer também o volume.
Quem é o volume? 1/3 da área da base. Então, 1/3 de πr ao quadrado vezes quem? Vezes h. Então, o volume vai ser 1/3 de π. Quanto é o raio? 12, né? 12 elevado a 2 vezes h, que é quanto? 16. O volume vai ser 1/3 de π vezes 12 ao quadrado, 144 vezes 16. Volume vai ser 144 dividido por 3. Tá? Alguém que faz essas contas aí na calculadora? 144 dá para dividir por 3. 48 é vezes 16. 144. Fica faltando 6. 48 vezes 16. 768 pi. Aí a unidade aqui é o quem? Centímetros cúbicos. Tá bom? Então, tranquilo essa questão. Somente uma questão de aplicação de fórmula. Alguém tem dúvida? Não, né? Bora, por exemplo, 2. Esse aqui eu quero que vocês façam agora. Tá? Olha só aqui que questão chocante. A terra retirada na escavação de uma piscina semicircular de 6 metros de raio e 1,25 metros de profundidade foi amontoada na forma de um cone circular reto sobre uma superfície horizontal plana. Admita que a geratriz do cone faça um ângulo de 60 graus com a vertical e que a terra retirada tenha volume de 25% de 20% maior do que o volume da piscina. Nessas condições, a altura do cone em metros é de. Bora tentar fazer essa questão, gente? Um minutinho aí, rapidão para a gente tentar fazer ela. Bora lá? Bora lá? Vocês entenderam, galera? Tem uma piscina, ó, deixa eu tentar desenhar aqui essa piscina. Meu Deus do céu. Agora para de semicírculo, né? Olha só. Vou colocar aqui, ó. Uma piscina, tá? Aqui, ó. Tá? Aí, ó. Como é que eu faço a profundidade dessa piscina? Eita, Jorge. Não estou sabendo desenhar essa piscina, não. Mas vocês estão entendendo como é ela, então? É uma, é uma piscina em forma de lua, tá? Deixa eu ver. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Tá. Aqui em cima. Tchan, e aqui embaixo. Ô, piscina feia. Deixa para lá, tá? A piscina é como mais ou menos assim, tá bom? Alguma coisa desse tipo aí, tá ok? Eu não sei fazer a parte lá de trás, não, tá? Aí ele diz, ó, a piscina, a terra retirada da escavação de uma piscina de 6 metros de raio, ó. Então, daqui para cá, ó, é igual a 6 metros. E essa profundidade aqui é de quanto? É de 1,25 metros, tá? Tá aí. Aí ele diz que foi aí foi amontoada na forma de um cone. Então, cavou, né? Então, ó, a partir daí, o que foi que aconteceu? Ó? O que aconteceu? Essa areia, ela foi amontoada em forma de quê? De um cone circular reto, tá? Então, foi amontoada não é certinho mesmo, não, tá? Eu aqui só foi o desenho, tá? Foi amontoada, tá bom?
Sobre uma superfície horizontal plana, admita que a geratriz aqui, forme a geratriz do cone, está aqui a geratriz. Faça um ângulo de 60 graus com a vertical. Então, aqui, ó, representa a altura, tá bom? Aqui é um ângulo de 60 graus, tá? E que com a vertical e que a terra retirada tenha volume 20% maior do que o volume da piscina. Então, eu vou ter que calcular o volume dessa piscina. Se o volume aqui deu X, então o volume aqui vai ser 1,2 o quê? X. Vocês concordam? Porque, ó, se aumentou 20%, ela vai ser 120%. E o que é 120%? 120 sobre 100. Cortou, vai ser 1,2. Aula de porcentagem, tá bom? Nessas condições, a altura do cone. Então, ele quer saber H. Mas aqui, ó, eu vou ter exatamente aqui o raio, tá bom? E aí, gente, bora lá, mãos à obra, tá? Bora fazer essa questão, bora. Tentem fazer ela. Questão boa. Questão boa. Eu queria que alguém me ajudasse aí na calculadora, tá bom? Para a gente não perder muito tempo, tá bom? Então, olha só, bora começar de novo a interpretar a questão. A terra retirada na escavação de uma piscina semicircular, então tentei desenhar aqui o melhor possível, tá? Semicircular, tá? De 6 metros de raio e 1,25 metros de profundidade. Foi amontoado, então retirou a areia e foi jogando, né? No que foi tirando a areia dela aqui, foi formando uma figura parecendo um cone, né? Circular reto, sobre uma superfície horizontal plana. Admita que a geratriz do cone, tá aqui, ó, a geratriz do cone, forme um ângulo de 60 graus com a vertical. E que a terra retirada, essa terra todinha formar aqui, tenha volume 20% maior do que o volume da piscina, tá? Nessas condições, a altura do cone em metros é de... Bora lá. Quem é o volume aqui dessa piscina? Vai ser a área da base, π, r ao quadrado, área da base vezes a altura. É ou não é? Π r ao quadrado, só que tem um porém. Essa piscina ela é o quê? Semicircular. Então, a área da base eu vou dividir por quanto? Por 2. Tá bom? Então, quem é o volume dessa piscina? Vai ser π, eu vou deixar em função de π, eu acho que vai cancelar. O raio que é quanto? 6 elevado a 2, vezes a altura, que é de 1,25 m, dividido por quanto? Dividido por 2. Então, o volume vai ser de quanto? 36. Não é ser elevado a 2, 36. 36 dividido por 2 é 18. 18 vezes 1,25. Quanto é a quarta parte de 18? 4,5. Bem que dá 22,5, é? 22,5 π. No caso aqui é metros cúbicos. É ou não é? Vê bem para mim. Isso dá 22,5 π metros cúbicos. É isso aí mesmo, professor. Beleza, né? Dá bem. Só que tem um porém. Agora ele diz o quê? Que o volume do cone, ó, admita que a geratriz do cone faça um ângulo de 60 graus com a vertical. Forme um ângulo de 60 graus com a vertical. Tá aqui, ó. E que a terra retirada tenha volume de 20% maior do que tirou da piscina. Então, o volume dessa pirâmide aqui, deixa eu apagar bem aqui, tá? Vai ser 1,2. Então, de quem? Do volume de quem? Da piscina. Eu vou botar VP, volume da piscina, tá bom? Volume da piscina. Então, eu vou ter que o volume dela vai ser de quanto? 1,2 vezes quem? O volume dela vai ser quem? 1,2 vezes
Quem é o volume da piscina? 22,5 quem? Pi. Tá? Veja aí quanto é que dá 1,2 vezes 22,5. Só que ele quer, gente, é o quê? Desse jeito aqui eu não vou achar a altura. Ele quer a altura. Como é que eu faço para calcular essa altura, hein, gente? Hein? Hein, gente? Do jeito que a gente está fazendo aqui, a gente não vai para um lugar muito longe, não. Por quê? Ó? Quem é o volume do cone? Quem é o volume do cone? 1/3 de área da base, né? Um terço da área da base, π, vezes r ao quadrado, vezes quem? Vezes a altura. Vai ser 1,2 vezes o volume da piscina, que é quem? 22 vezes 22,5 quem? Π. Tá bom? Quem é o volume do cone? 1/3 da área da base, πr ao quadrado, vezes h, vezes 1,2 vezes 22,5 π. A gente pode já cancelar o π com π, chocante, né? Só que aqui eu vou ter R e H, gente. Eu vou ter o tal do R e do H. Como é que eu faço isso agora para ter a relação de R e H? Bem que vocês estão enxergando, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu Da quero achar o pinguim. H. Só que aqui tem R e tem H. Como é que eu faço então para encontrar? Vocês estão Da lembrados que ele pinguim. falou aqui, ó, que a geratriz do cone forma um ângulo de 60 graus? Qual é a relação dos 60 graus aqui com H e o R? Eu tenho em relação ao ângulo de 60 graus aqui, ó, o R, que é cateto oposto, e o H, que é cateto adjacente. Qual é a razão trigonométrica que trabalha com cateto oposto e cateto adjacente? Seno, cosseno, tangente. Tangente, muito bem. Quem é a tangente de 60? Quem é a tangente de 60? A tangente de 60 vai ser exatamente quanto? Cateto oposto R sobre quem? Cateto adjacente, que é H. Mas quanto é a tangente de 60 mesmo, hein, meu povo? Raiz de 3, rapaz. Muito bem. Igual a R sobre H. Eu estou querendo o quê? Né? Descobrir o valor de H, não é? Então, eu vou dizer que R, H vai ser igual a quanto? Vou botar... Eu queria era multiplicar. Ctrl Z. Quem é R vai ser quem? H raiz de 3. É ou não é? Meio pelos extremos. Quem é R? H raiz de 3. Então, onde tem R, vai ser quem? 1/3 de... Quem é R? H raiz de 3 ao quadrado, vezes H. Me faz bem essas contas aqui. 1,2 vezes 22,5. 27, professor. 27. Número lindo. Lindo, 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 lindo. Por quê? Vai ficar 1/3 de H ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3, vezes H, igual a quanto? 27. Esse 3 cancela com esse 3. Aí eu vou ter H ao quadrado vezes H ao cubo, igual a 27. Logo, H vai ser quem? Raiz cúbica de quanto? De 27. Quem é H? Quanto é a raiz cúbica de 27, gente? Qual o número que multiplicado por ele mesmo? 3 vezes que dá 27? 3. 3. 3 o quê? Metros, né? Então, a altura desse cone é de 3 metros. Para essa questão, a gente marca como alternativa correta letra C. C de só isso. Tá bom? Que questão maravilhosa. Estão no nível aí que a gente sabe, que a gente entende. Tá bom? Mexeu aí com um monte de coisa, viu? Trigonometria, geometria, que não deixa de ser uma continuidade. Tudo bem? Deu para entender, gente? Deu para entender? Agora eu quero fazer um desafio a vocês. Tá bom?
Vamos lá, para a gente finalizar a aula. Deixa eu pegar aqui um cabo aqui, meu amigo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Carlos Henrique, cadê você, Carlos Henrique? Você vai ser a minha motivação para essa aula agora. Cadê Ô, professor. você? Beleza. Carlos Henrique, no dia dos namorados, você saiu com sua namorada. E aí, Carlos Henrique, vocês foram tomar um vinho. Ô, taça feia. Tá? Tá? Então, ó, vocês chegaram lá, tomar um vinho bem romântico, tá bom? Eita, a taça já tá toda troncha, mas tem nada não, vocês estão entendendo. Oh, meu Deus do céu, não vai tá perdendo o clima do jantar romântico do Carlos Henrique. Carlos Henrique, então imagina só que a taça. Meu Deus, que taça ridícula. Ok, tá bom? É pro Carlos Henrique para qualquer um. E aí o Carlos Henrique, ele é um rapaz educado, ele encheu de vinho a taça somente até a metade da altura dessa taça que tem um formato de um cone invertido, H. Então aqui é a metade H sobre 2. Eu pergunto, não só o Carlos Henrique, a todo mundo, que volume é este? O que é que esse volume V que tem sua altura associada à metade da altura dessa taça no formato cônico? O que é que esse volume representa V do volume total dessa taça? Hein? Entenderam? Sim ou não? Não. Qual é quantos por cento ou qual é a razão desse volume V que ocupa a metade da altura dessa taça em formato cônico em relação ao volume total? Hein? O que, é que vocês têm a dizer? É quantos por cento? É, isso. Quantos por cento? É 50, lógico. Eu acho que é, né? Uh-uh. Cuidado. Já foi até dito para vocês. Aqui poderia ser um formato também piramidal, mas eu nunca vi, né? Copo com uma taça no formato de pirâmide. Olha só, e isso só vai funcionar para o prisma, tá bom? Os prismas, eu vou colocar aqui um aqui, ó, e o cilindro, tá? E o cilindro. Eita, mas tá torto, mas tá horrível, né? Tá para lá, tá? E o cilindro. Para essas figuras, não, tá bom? O volume, eu já até falei, no cilindro e no prisma, o volume ele é diretamente proporcional à altura. Como assim, teacher? Se um determinado volume, tá aqui, ó, se um determinado volume ele ocupa a metade da altura, então significa que aqui também tem a metade do volume total. A quarta parte do volume também vai ter exatamente um quarto da altura. Isso aqui vai servir para o cilindro e para o prisma, tá bom? E para o prisma, tá bom? Já a, a pirâmide e o cone, não. Primeira coisa que vocês vão perceber é que aqui, como nós temos um cone invertido, isso aqui vai ter um certo volume em relação ao todo. Esse espaço aqui, ó, tá certo? Esse espaço aqui, eu vou fazer, vamos lá. Se essa taça aqui, ela comporta 80 ml, tá? A taça pequenininha de 80 ml. Vocês sabiam que bem aqui só vai ter 10 ml? Vocês concordam comigo? Que eu estou afirmando, é verdade. Professor, como é que
como é que isso aí vai ter só 10 ml se a capacidade dela total é de 80? Eu quero que vocês me demonstrem isso para a aula passada, que quando um determinado volume ocupar a metade da altura de um cone, aquele volume representa 1/8 do volume total. Esse volume eu quero que vocês demonstrem, eu quero que vocês mostrem para mim isso daqui, tá certo? Que quando um determinado objeto que tem um formato cônico ou piramidal, quando o volume ocupar a metade da altura, aquele volume representa 1/8 do volume total. Como assim, professor? Se aqui for uma taça de capacidade de 80 ml, quando ela chegar na metade da altura, ela só vai ter 70 ml. Consequentemente, o restante aqui vai ter quanto? 70 ml. Eu queria que vocês pensassem nisso. E por que que é dessa forma? A primeira coisa que você está percebendo é que ela vai crescendo, né? Aqui exatamente do vértice dela, que é o ponto mais distante da base, tá bom? Até a base, no caso dela sendo invertido. Tá bom, gente? Já são 3 horas e 2 minutos. Rapaz, já acabou a aula. Meu Deus. Mas é isso mesmo, tá? Vai ser atividade, tá? Então, galera, aqui nossa aula por hoje. Meu amigo Gerson, bom dia, boa tarde. Você tá aí? Boa tarde, professor. Sim, estou Gerson, aqui eu observando falei aí. que o menino, você não entrou nessa turma semana passada, e aí se você quiser dar uma palavrinha com eles, fique à vontade. Gente, só apresentar. Gente, o Gerson, ele está Vou abrir a câmera aqui. disciplina, tá, de estágio supervisionado, ele está se formando, já é professor aí na cidade de Codó, inclusive um excelente professor que já está atuando em escolas, e aí ele vai estar junto com a gente, acompanhando, não sei se todas as aulas, mas quando ele tiver a oportunidade, ele vai estar aqui com vocês, com a gente, né? Então, sintam-se privilegiados de ter o Gerson como estagiário aqui na turma de vocês, tá bom? Então, ele vai dar uma palavrinha aí com vocês. Já eu falo, Vinícius. Ok, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer imenso, professor Jorge, participar aqui do estágio Supervisionado 2 do IFMA Campus Codó. Estou fazendo licenciatura em matemática, pessoal. Estou aí nos finalmente do curso. Estou participando do estágio 2, que é o período de observação no ensino médio, né? E estou acompanhando o professor Jorge Menor aí, observando a didática, a dinâmica, aprendendo muito mais com ele, porque eu sempre falo por onde eu escola, ele tem um privilégio, que todos os professores do ensino superior são professores também do ensino médio. Estamos aqui à disposição, viu? Então, o professor, se quiser falar comigo. O microfone está desligado, pessoal. É mesmo. Então, Gerson, obrigado pelas palavras mais uma vez e gostaria de perguntar se pode lhe colocar lá no grupo da turma para ficar antenado, ver o que é que tá, como é que eles estão, qualquer dificuldade de procurarem, pode ser? Parece que está travando, tá? Então, gente, depois eu vou conversar no privado com o Gerson, qualquer coisa a gente coloca ele lá no grupo, tá bom? Tenham todos uma boa tarde, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Eu coloco como atividade, tá bom? Um grande abraço. Tchau. Até a próxima, pessoal. Até.